Meus irmãos, vamos então ao texto de hoje, que é o texto do Evangelho de Lucas, voltando ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, estamos chegando ao final do Evangelho, e ao ápice do Evangelho também, que narra ali a entrega de Jesus Cristo pelo seu povo, sua morte, sua ressurreição, mas antes nós vamos ver a prisão de Cristo, a injusta prisão de Cristo e o seu julgamento. Mas hoje nós veremos, enquanto Cristo é levado às autoridades, Pedro, o seu apóstolo, que anteriormente, de maneira tão ousada, disse que jamais o negaria, o fará em queda, certamente. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 54, até o versículo de número 65. Então, só recapitulando, irmãos, nós vimos na última oportunidade que Deus nos deu na pregação, no domingo passado, nós vimos que Jesus, ele é traído por Judas. Judas leva os guardas até o Getsemane. Os guardas junto com a guarnição romana e os sacerdotes principais, os escribas, os fariseus, colocam a mão em Jesus. Pedro tenta livrar seu mestre de maneira imprópria, usando da espada. Jesus dá ordem a ele para que guarde ou embainhe a espada. Basta, o Filho do Homem tem que ser entregue, e então Jesus é tomado. E aqui é a continuação deste contexto, desta narrativa. Jesus então é tomado no Getsemane, e agora ele será levado à casa, ou à mansão, por assim dizer, que era mais uma mansão, do sumo sacerdote, para ser ali entrevistado, ser ali ouvido pelo sumo sacerdote daquela época. Então é isso que vai dizer o texto, acompanhe comigo aí, por favor. Então, prendendo-o, que nós acabamos de dizer no Getsemane, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, como foi pedido aqui pela manhã, Deus, conduz-nos a tua palavra de maneira fiel, ela seja exposta. E o Espírito Santo, ó Deus, venha a nos ensinar, através da pessoa de Cristo aqui, revelada a nós, ó Pai, do seu sofrimento, da sua obediência, Pai, da sua fidelidade e da sua glória. Em nome de Cristo nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jesus então é preso injustamente, na calada da noite, no jardim do Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras, e então é levado e introduzido na casa do sumo sacerdote. Meus irmãos, o sumo sacerdote daquela época era o homem chamado Caifás. Ele era legitimamente designado o sumo sacerdote daquele contexto. Mas quem mandava em Jerusalém era o seu sogro, Anás. Anás, foi um dos sumos sacerdotes e foi substituído pelo genro chamado Caifás. Tanto que o apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, ele nos informa, acrescentando a história de Lucas, que primeiro Jesus foi levado a Anás e depois a Caifás. Nós vemos isso no evangelho de João, capítulo 18, no versículo de número 13, que Jesus então é levado a Anás, porque embora Caifás fosse o sumo sacerdote,
O sogro dele é que mandava. Caifás era apenas uma maquete ali, era apenas alguém utilizado, alguém que não tinha firmeza. Quem mandava na religião, na política, ali pelo menos interna do Sinédrio, era Anás e não Caifás. E Jesus é entrevistado pelos dois. Ele então é levado e introduzido na casa do sumo sacerdote. A casa do sumo sacerdote, meus irmãos, é mais ou menos uma mansão. Ela era circular, os cômodos davam a volta em uma praça aberta, uma praça pública, como nós veremos aqui, onde Pedro provavelmente se sentou com as servas e os soldados daquele local, do palácio de Caifás. Mas era uma casa enorme, uma mansão, e provavelmente Anás e Caifás moravam na mesma mansão, no mesmo palácio. Essa é a ideia. Daí Jesus será entrevistado primeiro por Anás, segundo João, e depois no mesmo local, no mesmo palácio, é levado aos aposentos, ou o local onde ele seria entrevistado então por Caifás. Jesus é levado então à presença desses sacerdotes, do sumo sacerdote daquela época, e de Anás, que era sogro do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Veja o que o texto diz. Eles o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Meus irmãos, ainda que de longe por medo e sentimentos misturados, porque veja, ainda que Pedro estivesse seguindo de longe, ainda estava seguindo, ainda seguia. Existia fé em Pedro, existia comprometimento, mas mesclado com temor, mesclado também por orgulho. Vocês se lembram que quando colocam a mão em Jesus no Getsêmani, depois que, antes de o levarem, a Bíblia diz que todos os discípulos fogem. Provavelmente até Pedro, depois de ter tentado impedir a prisão com a espada, ele também foge, porque diz o texto que todos o abandonaram, todos abandonaram Jesus. Mas Pedro, tocado por um certo remorso no momento, uma preocupação, um orgulho mesmo, ele passa a seguir Jesus de longe, juntamente com João. O Evangelho de João vai dizer que Pedro e João seguiam Jesus até o palácio de Caifás. Então a ideia é de que Pedro seguia Jesus de longe. Então havia amor de Pedro a Jesus, mas esse amor estava mesclado, como Pedro é homem como nós, está mesclado a medo, por isso de longe, e a orgulho também, porque ele disse que estaria pronto a ir preso com Jesus. Só que veja que a coragem dele não é tanta. Ele vai, mas vai de longe. Então havia uma mescla de sentimentos, e muitas vezes nós nos vemos em Pedro, não? Nós amamos a Jesus, mas muitas vezes nós somos covardes, nós temos medo, uma mescla de sentimentos aqui. Mas ainda assim Pedro seguia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós veremos no próximo versículo, que Pedro se encontra dentro da área, ou da praça, do palácio de Caifás, onde ele vai se sentar com as servas do palácio e com os guardas do palácio. A ideia é como que Pedro teve acesso dentro da casa do sumo sacerdote, do palácio. O Evangelho de João vai nos explicar, os outros evangelhos nos explicarão, que o apóstolo João, ele era conhecido da família do sumo sacerdote. Quando João e Pedro chegam na porta do palácio, os homens que estão ali, os guardas, dão entrada aos dois. Os dois conseguem entrar, porque João era conhecido da família do sumo sacerdote, João o apóstolo. Então ele consegue ter acesso, e Pedro vai juntamente com ele. Então é explicado por outro evangelho como é que Pedro teve acesso à parte interior do palácio de Caifás. Ok? Ok, Denise? Então veja lá, meus irmãos, veja o versículo 55. E quando acenderam fogo, agora já está dentro do palácio. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Meus irmãos, uma vez que Jerusalém ficava a mais de 800 metros acima do nível do mar, as primaveras em Jerusalém são muito frias. E também, por consequência, eram frias na época de Cristo. Daí a ideia de acender uma fogueira. Jerusalém ficava no alto. E por estar a 800 metros acima do nível do mar, na primavera, faz muito frio. Então, eles acenderam a fogueira e Pedro se juntou a eles. Quem estava ali ao redor daquela fogueira? Como nós vemos, provavelmente, segundo os evangelhos e segundo o relato de Lucas, provavelmente as servas do palácio, as mulheres que serviam ali, eram as criadas, e também os guardas, os homens que guardavam o palácio. Então, este grupo provavelmente é o grupo que está ali se aquecendo em frente à fogueira.
e Pedro se une a eles, talvez perplexo, preocupado com Cristo, querendo acompanhar mais de longe, sem ser a princípio identificado, como acabaria acontecendo. Ele fica de longe, mas dentro do palácio, no pátio do palácio, junto com aquelas pessoas. E veja o que diz agora o versículo de número 56. Vamos ler juntos? Leiamos. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. A ideia aqui, meus irmãos, é que Pedro está agora assentado ali, e em um determinado momento, a Bíblia diz, segundo Lucas e segundo os outros evangelhos, que uma criada, uma serva do palácio, começou a olhar para Pedro mais detidamente. E a ideia de como, é interessante isso, nós não podemos perder da narrativa, que uma vez que Pedro estava junto da fogueira, que clareava o que estava ao redor próximo, era mais fácil identificá-lo. Era mais fácil. Talvez se ele ficasse afastado, no escuro, isso seria impossível de certa forma. Mas ele está na fogueira, junto da fogueira. E aquilo ilumina ali o contexto, a região próxima. Portanto, a ideia é de que a serva começa a olhar melhor para ele. Ele provavelmente está calado. Os homens estão conversando, provavelmente, mas ele calado. E uma pessoa muito calada, no meio de pessoas que conversam, chama atenção. E aí então a serva começa a colocar os olhos, e geralmente a serva, né, interessante, é a mulher, porque a mulher percebe mais. Se fosse só por conta dos homens, eu acho que passaria Pedro desapercebido. Mas a mulher é muito mais precisa nisso. Ela percebe mais, ela observa mais. Daí a ideia de a criada começou a olhar. E o texto diz que fitando os olhos em Pedro. Então a ideia não é que a serva olhou uma vez só. Ela está olhando para Pedro. E fitou os olhos dele para identificá-lo. Porque certamente, provavelmente, ela já tinha visto Pedro em Jerusalém, andando com Jesus. Então ela diz, veja aí, entre mentes uma criada vendo-o assentando perto do fogo, fitando, olhando bem, detidamente, por um tempo, disse: este também estava com ele. Imagine agora Pedro, imagine-se no lugar de Pedro, como isso poderia causar pavor a Pedro, ou qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar de Pedro e quiséssemos ficar à espreita, no escuro, sem ser reconhecido. Você é um deles, e Jesus está sendo julgado. Você é um deles. E Pedro, aquele mesmo que havia dito a Jesus: jamais te negarei, se preciso for, irei contigo não só para a prisão, mas para a morte. Agora esse mesmo Pedro vai dizer: mulher, não o conheço. E é interessante, irmãos, triste e interessante, que Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Vocês me conhecem. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, inspirado pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora Pedro diz: eu não conheço esse homem. Aquele que havia professado uma das maiores frases do Evangelho, o centro, o coração da igreja, o coração, o fundamento da igreja, porque Jesus diz: sobre esta declaração, Pedro, sobre esta pedra, sobre o que você falou, eu edificarei a minha igreja. O mesmo homem agora diz: mulher, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Não é à toa que a Bíblia diz que quem está em pé, veja que não caia. O que pensa estar de pé, veja que não caia. Certamente ninguém esperaria isso da boca de Pedro. Talvez de Tomé, porque não cria muito. Certamente de Judas, os Iscariotes. Mas Pedro? Mas continua o texto. Veja só o versículo 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. A ideia aqui, meus irmãos, segundo os relatos de Mateus 26 e Marcos 14, que narram a mesma história, mas fazem alguns acréscimos, nos trazendo mais riqueza também, juntamente com o que Lucas aqui nos narra, é que a serva que reconheceu Pedro ali, ela é rendida no serviço. Chega a hora dela ir embora. Os evangelhos de Mateus e Marcos nos contam isso.
e ela é rendida por outra serva. Era como se ela estivesse batendo o cartão, agora entra outra serva, porque o período dela de trabalho terminou, mas ela comunica a essa outra serva acerca de Jesus, tanto que os evangelhos vão dizer que outra serva também disse isso. Lucas não diz da outra serva, mas outros evangelhos diz que outra serva disse, aquela que havia rendido a primeira também diz, tu és um deles. E a ideia aqui é que esta serva que rendeu a que denuncia Pedro, no primeiro instante, é informada pela denunciante primeira, quem é que estava lá? Olha, aquele lá é o seguidor de Jesus também, viu? E essa que entra, começa a conversar com os homens, tanto que aqui o próximo que fala a Pedro não é já uma mulher, é um homem, diz assim, e outro, não outra, outro lhe disse, então já é um homem, provavelmente um dos guardas do palácio. A ideia é de que as mulheres começaram a contar para os guardas, e o tempo foi passando e a notícia foi se espalhando de que Pedro provavelmente era um dos que estava com Jesus. Daí então entra o versículo de número 58, pouco depois vendo o outro, disse, tu também és dos tais, ou também tu és dos tais. Pedro porém protestava dizendo, homem, não sou. A situação de Pedro está piorando, mais gente está fazendo associação e lembrando-se dele como alguém que acompanhava Cristo, como um discípulo de Jesus. Agora veja o versículo de número 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, veja, durante 1 hora, o texto é muito claro, Lucas é muito claro, a notícia sobre Pedro esteve circulando, foi se espalhando durante 1 hora, as pessoas conversavam no canto, imagine aí, os homens e as servas, os guardas, conversando, estavam olhando para Pedro de longe, falando, olha, aquele homem é um dos seguidores, você vê o jeito dele, aqui depois vai denunciar o jeito dele falar, o jeito que ele se comporta, como ele está calado, o semblante dele preocupado, ele é um deles. Então, durante 1 hora, a notícia sobre Pedro foi se espalhando dentro do pátio do palácio. E agora veja o versículo 58, versículo 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também é este verdadeiramente, ou seja, agora não há dúvida, porque se uma dúvida pairava naquela criada primeira e nos outros que se aproximaram uma segunda vez, agora já não paira, tu és verdadeiramente um deles. Então é interessante isso, né? Porque a ideia da certeza vai crescendo, passa 1 hora, as pessoas vão observando melhor, chega mais gente, eu também o vi ali, era ele mesmo, e a coisa vai ficando mais certa, e a situação de Pedro, para ele, que não queria ser reconhecido, vai piorando. E aí diz o texto, também disse o homem a Pedro, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. O que tem a ver aqui a ideia de ser galileu, essa denúncia? É porque Pedro foi reconhecido como galileu, porque os galileus, meus irmãos, falavam aramaico com um pesado acento gutural. O hebraico e o aramaico são línguas guturais, são línguas da garganta, falam com a garganta. E o galileu tinha um sotaque mais carregado para o hebraico e a língua falada da época, o aramaico. Daí então eles disseram, você também é um deles, certamente, porque você é galileu, você fala como eles. E aí o texto diz que Pedro insistia no versículo 60, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. É interessante que Lucas, ele não relata algo que Marcos relata, e o evangelho de Marcos é interessante, Marcos ele faz questão de não poupar os apóstolos, Marcos não poupa os apóstolos, nem mesmo a ele, o próprio Marcos, que escreveu o evangelho, João Marcos, ele denuncia muitos erros dos apóstolos, e a Bíblia é assim, né? A Bíblia não foi escrita para massagear o ego de ninguém, mas para dar glória a Deus, e a Bíblia não esconde os erros dos seus próprios autores. Esse é o diferencial, esse é um dos muitos diferenciais que provam que a palavra de Deus é verdade. A Bíblia não pinta os apóstolos como homens perfeitos, a Bíblia diz o que eles eram, pecadores, porém pela graça redimidos, mas pecadores. A Bíblia não tenta disfarçar, ela diz a verdade. A nossa segurança deve repousar certamente na palavra de Deus, por isso também. Mas Pedro diz, segundo Marcos capítulo 14, Pedro começa, aqui não está em Lucas, mas Marcos nos acrescenta, que Pedro começa a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem de quem falais. A ideia de praguejar é difamar, amaldiçoar. Então, e a ideia de jurar é em nome de Deus. Então a ideia de o que está acontecendo com Pedro é o seguinte, Pedro está dizendo assim, em nome de Yahvé.
em nome de Deus, que eu seja maldito se eu conhecer esse homem, que Deus me puna, eu não conheço esse homem. Pedro, dos muitos mandamentos que quebrará certamente, como nós quebramos, este aqui certamente quebrou o nome, tomar o nome do Senhor Deus em vão, com relação ao Filho dele, com relação ao Cristo. Que Yahvé me amaldiçoe, se eu conhecer esse homem. Pedro, irmãos, Pedro. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Meus irmãos, o canto do galo era uma divisão de tempo romano. Os romanos, é interessante isso, não? Eu sei que os irmãos já sabem, nós estamos apenas lembrando aqui. O canto do galo era uma divisão de tempo para os romanos. O cantar do galo marcava uma certa hora, 3 horas da manhã. É interessante que no Evangelho de João, Jesus diz assim: antes que o galo cante a terceira vez, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante mais de 3 vezes, você me negará, Pedro, 3 vezes. A ideia de que o galo cantou 2 vezes. João disse que o galo canta 2 vezes antes, não cantaria 2 vezes antes de Pedro negar a Jesus. Então Pedro nega a Jesus 3 vezes, e aí o galo canta a segunda vez. Geralmente os galos, e é interessante que até uma tese diz que se galos eram animais próprios, aves próprias da Judéia, e muito provavelmente eram, porque Jesus usa, né, essa galinha, né, a colesse, os pintainhos, Jesus usa como exemplo. Alguns dizem até que foram os romanos que trouxeram para a Judéia as aves, os galos, essas coisas. É interessante essa tese. Mas a ideia aqui é que o galo cantava à meia-noite e cantava às 3 da manhã. Então são os 2 cantos do galo. Aqui, às 3 da manhã ele canta. Então era o relógio, daí o canto do galo marcava o tempo. Então às 3 da manhã o galo canta. E Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Quando ele negou a terceira vez, o galo cantou, às 3 da manhã. Lembra que Jesus está sendo julgado às escuras, né, de madrugada, durante a madrugada. E nessa terceira vigília, o galo canta. E Pedro vai se lembrar do que havia dito a Jesus, que jamais o negaria. Olha só o versículo de número 61. E então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. É interessante, irmão, que a gente fica agora informado de Lucas, que o Senhor fitou os olhos em Pedro. A gente fica pensando, ora, como isso aconteceu? Como é que agora o Senhor é colocado na narrativa? O Senhor aqui é o seu Jesus, óbvio. Como é que ele é colocado na narrativa, se ele estava sendo julgado? Muito provável, aconteceu de 2 coisas. Uma, ou Jesus estava na casa de Anás, ali no palácio, nos aposentos de Anás, sendo entrevistado por ele, e depois de ser entrevistado por Anás, é levado ao sumo sacerdote Caifás. Nesse trajeto entre os corredores, Jesus passa pelo pátio preso e olha para Pedro. Essa é uma possibilidade do que está acontecendo. Jesus está saindo da entrevista com Anás, indo até a residência, ou aposentos de Caifás. Nesse trajeto, ele passa, como o palácio fazia uma circunferência e o pátio ficava no meio, ele passa pelos corredores e olha para o centro do pátio onde está Pedro, e fita os olhos em Pedro. Outra possibilidade é que Jesus já teria passado tanto por Anás quanto por Caifás, e seria agora levado à cela onde ele aguardaria até de manhã para ser apresentado a Pilatos. E nessa transferência de Jesus dos aposentos de Anás e Caifás para a cela, ele passa e olha Pedro. A Bíblia diz então que Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Aqui, às vezes, muitos teólogos aqui enfeitam demais, dizendo que havia alguma coisa mística no olhar de Jesus. Mas o texto é muito simples. O texto diz que Jesus olhou para Pedro, e Pedro se lembrou do que havia dito. Isso acontece conosco. Quando nós fazemos mal a alguém, nós geralmente procuramos fugir dessa pessoa, não vê-la. Porque ao vê-la, nós lembramos do mal que fizemos. Uma coisa muito comum, não entre os crentes, mas a gente espera. Pessoas que devem a algum estabelecimento. Pessoas que devem a algum estabelecimento, geralmente passam longe do estabelecimento. Vão para outro lugar, passam por outra rua, fogem daquele lugar,
porque ao passar ali estão lembrando que estão devendo. A ideia é essa. Não há nenhum olhar místico de Cristo. Cristo olhou para ele e fitou os olhos dele e ele lembrou do que havia prometido. E então o texto diz, versículo 62, então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Meus irmãos, é interessante lembrar aqui que Pedro, ele não negou Jesus por fim, numa atitude surpreendente que não tenha tido causas primárias anteriores. Algumas coisas que Pedro fez durante nossa meditação e nossa pregação no Evangelho de Lucas, nesses últimos capítulos, mostram que Pedro ia por fim negar Jesus. Dá para esperar isso de Pedro de certa forma, porque ele já havia um tempo fazendo coisas de errado. Olha só, Pedro começou com orgulho, lembra? Jesus diz, você vai me negar. Ele diz assim, não, eu jamais te negarei. Orgulho, confiança em si mesmo. Depois Pedro teve incredulidade, porque Jesus diz, você vai me negar, e com Jesus não se discute, você crê. Olha, se o Senhor está falando que eu vou te negar, que eu vou mesmo. Então a única coisa que eu tenho a fazer aqui não é ficar provando o contrário, nem argumentando o contrário, é pedir ao Senhor que, por favor, se possível for, mude isso, que eu não negue o Senhor, mas me ajuda, porque se o Senhor disse, é bem possível que aconteça, é muito provável se o Senhor não agir de maneira contrária. Mas Pedro não creu, ele disse, não, o Senhor está dizendo que eu vou te negar? Jamais. Então ele não creu em Jesus. Também, por fim, não orou, lembra? No Getsemane, nem uma hora, pudesses vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Pedro não orou. Está vendo, irmãos? Alguns sintomas foram, Jackson, Vitor, querido Roberto Marques, alguns sintomas foram mostrados antes. A negação de Pedro não surgiu do nada. Alguns outros sintomas foram reconhecidos antes. Assim também, meus irmãos, acontece conosco. Pessoas não apostatam da fé, não abandonam a igreja, sem antes demonstrar sintomas, sinais. Ninguém está muito crente para depois cair do nada, tropeçar do nada. Começa antes, demonstrando pequenos sinais, até que a queda de fato se concretize. Portanto, Pedro não caiu do nada. Ele já vinha preparando o terreno para isso. Nas atitudes, mesmo com a advertência de Jesus, nas atitudes erradas que ele havia tomado e escolhido tomar. Então Pedro, dali, chorou amargamente. Nós sabemos, meus irmãos, graças a Deus, que Pedro se arrependeu. Graças a Deus. Pedro, Jesus Cristo teve misericórdia de Pedro, do seu apóstolo, e ele chorou o choro do arrependimento, não o choro do remorso, não o choro que segundo o mundo conduz à morte, mas o choro e a tristeza que segundo Deus conduz à vida, ao arrependimento. Isso é interessante, tão bendito, que olha o que Pedro escreve, isso aqui é magnífico, olha o que Pedro escreve em uma de suas cartas. Lembra que ele foi orgulhoso, lembra que ele tentou resolver a questão da prisão de Jesus no próprio braço, lembram-se disso, e lembram-se que ele não orou, ele não vigiou, lembram-se? Agora olha o que ele vai escrever depois de muito tempo, depois de arrependido, depois de convertido, de fato, olha só o que ele escreve: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, o Pedro que não se humilhou, agora ele diz, humilhai-vos, irmãos, para que em tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lá naquele dia ele não lançou no Getsemane, ele quis resolver, ele ficou ansioso, ele quis resolver a coisa no braço. Agora ele diz, irmãos, lançai as vossas preocupações sobre ele. Olha que maravilha isso aqui. E por fim ele continua, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes. Vigilantes, nenhuma vez, Pedro, pudesses vigiar comigo. Agora Pedro diz, sede sóbrios, irmãos, e vigilantes. Olha como ele termina, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A ideia de Pedro, irmãos, eu experimentei isso, eu caí na tentação de Satanás, eu me arrependi, Deus, Cristo teve graça de mim, teve misericórdia de mim, mas irmãos, atentem para isso, olha que maravilha, como Pedro de fato se arrependeu. Jesus agora é tirado lá de Anás e Caifás e movido para a prisão para ficar sob a custódia, a guarda dos soldados do templo. Mas você pensa que os soldados romanos, o direito romano, o juízo romano, a justiça romana tão exaltada naquele tempo,
tratou Jesus com imparcialidade, com a neutralidade própria de um homem que havia ainda não sido condenado? De forma nenhuma. Olha o que diz o texto. Versículo 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas. Isso aqui é uma ilegalidade. O homem não tinha sido julgado, não havia cometido nenhum crime provado, não havia mal nenhum nele, e eles estavam batendo em Jesus, dando nele pancadas. E diz mais, e vendando-lhe os olhos, como um jogo sádico aqui, vendar os olhos de Cristo, um sadismo, num jogo sádico, diziam, enquanto batiam nele, profetiza-nos, quem é que te bateu? Adivinha, quem te bateu? Não és tu profeta? Profetiza-nos, quem está te batendo? E assim eles diziam outras muitas coisas. Mateus 26 diz assim, acrescentando o sofrimento de Cristo, então uns cuspiram-lhe no rosto, ele davam murros, outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Meus irmãos, a morte de Cristo não tem só envolvimento ativo dos judeus, os romanos estavam envolvidos nisso, e por mais que Pilatos por fim lavou as mãos e disse não tenho parte nisso, ele era responsável pelos soldados romanos, ele tinha que guardar a integridade de Jesus Cristo, e ele não fez, entregou os carniceiros. Nós sabemos, meus irmãos, que os soldados romanos, assim também como os aguardas do templo, eram carniceiros, gostavam de impor sofrimento físico, e Jesus ficou na mão desses homens. Meus irmãos, eu fico pensando, irmãos, quem segurava a legião de anjos no céu, para não vir em socorro de Cristo. Lembra do que disse o Salmo? O Salmo diz assim, ele dará a ordem aos seus anjos, para que te guardem, falando do Messias, para que não tropece em alguma pedra. Eu fico imaginando o que segurava os anjos, para não virem ao socorro do Filho de Deus. Eles não vieram. Deus entregou seu Filho por amor a nós. Os anjos estavam prontos a vir ao socorro dele, mas os anjos foram impedidos por Deus, porque Jesus foi entregue, abandonado por seu Pai, por amor de nós. Mas vamos lá, irmãos, versículo 65, terminando, vamos ler juntos? Leiamos. E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Meus irmãos, o que Isaías disse, nós podemos começar a ver aqui certamente. Isaías profetizou acerca desse sofrimento do Messias. Isaías disse o seguinte, ele, o Messias, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus Cristo é chamado por Isaías, por assim dizer, do mestre da dor. Homem que sabe o que é padecer. Jesus Cristo jamais deveria, nem precisava passar por isso, certamente. Mas ele foi entregue por seu Pai. Ao Pai, diz a Bíblia, agradou moê-lo em favor do seu povo. Se Jesus Cristo não foi socorrido por anjos naquele dia, como deveria ser, o Senhor dos anjos, o Senhor de tudo, foi por nossa causa que ele não foi. Os anjos foram impedidos de ir ao socorro do Filho de Deus, por nossa causa, para que nós fossemos salvos. Meus irmãos, eu termino com 3 aplicações do texto à nossa vida. A primeira é a seguinte, irmãos, o orgulho precede a queda. Isso é uma verdade. O orgulho precede a queda. Como você se enxerga então? Alguém autossuficiente ou um pecador sustentado apenas pela graça divina? Todo aquele que se exalta será humilhado. Com Pedro não foi diferente, porque não há acepção de pessoas. Você quer saber alguém que terá uma queda terrível? É só ver um orgulhoso. Se ele não se arrepender, você pode esperar a queda dele, porque Deus fará isso. Deus prometeu. Então,
como nós temos agido? Com orgulho, com ostentação, com autoconfiança na nossa religiosidade? Ou submissos, contritos, arrependidos, crendo que somos sustentados como somos pela graça divina, unicamente por ela? Como é que é a sua vida nesse sentido? Segundo, os covardes não herdarão o reino. Outra verdade. Os covardes não entrarão no reino. É certo, meus irmãos, que Pedro se converteu e foi transformado em uma testemunha fiel e corajosa. Basta nós irmos em Atos, nós vemos a mudança desse Pedro que negou, agora confessando e por fim morreu pelo testemunho de Cristo. Deus mudou a Pedro. Mas não se engane, irmãos, é também certo, do mesmo jeito que Deus muda pessoas, é também certo que aqueles que vivem negando a Jesus Cristo, em situações que possam lhe custar algo, serão lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno. Não se engane, irmãos, covardes não entrarão no reino. Eu e você talvez já tenhamos tido vergonha de Cristo, talvez já o tenhamos negado, que nos arrependamos, porque o covarde não entrará. Então, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu fui dar o testemunho e não tive coragem, porque ia perder algo e voltei para trás. Senhor, me perdoa, me dá graça, porque os covardes não entrarão no reino os covardes. Não seja covarde, meu irmão. Muitas vezes eu e você temos a oportunidade de dar o testemunho, sabendo que isso certamente lhe custará algo. O testemunho sempre custa algo, e nós não temos feito. Não sejamos assim. Você pode gozar da paz com os homens, mas com a paz de Deus eu e você não gozaremos, dela não. Nós não entraremos no reino se formos covardes, se negarmos a Jesus. Por fim, nós podemos e devemos ir a Jesus em nossos sofrimentos. Jesus experimentou todo tipo de angústia, irmãos. Jesus foi abandonado pelos seus, foi maltratado pelos que não o conheciam. Nesse texto nós vimos que as pessoas mais íntimas, mais próximas de Cristo o negaram, e as pessoas mais distantes o maltrataram. Jesus sofreu de todas as maneiras, pelas pessoas mais íntimas e as mais desconhecidas. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, homem de dores, por isso nós podemos ir a ele. Às vezes você no seu sofrimento percebe que as pessoas que estão ao seu redor não te entendem. Elas estão envolvidas demais com as coisas próprias, mas você tem a quem ir. Você tem aquele que sabe o que é padecer. Ele conhece o sofrimento, ele experimentou, mas ainda mais, irmãos, ele é poderoso para lhe sustentar. Assim como ele foi firme no meio do sofrimento, assim como ele suportou todas as dores para a glória de Deus, ele também em seu espírito te dará força para você suportar. Você e eu não só podemos, mas devemos ir a Jesus em nossos sofrimentos. Ele não é só poderoso para nos entender os sofrimentos, porque ele experimentou todo tipo deles, mas também é poderoso para nos socorrer e nos fortalecer enquanto sofremos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.